Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e hoje nós vamos falar sobre o Kaique Pro e o seu futuro na categoria. O que podemos esperar dele depois do tão esperado anúncio de que ele vai para a Classic Physique. Também vamos falar sobre alguns atletas e vou falar um pouquinho a respeito do Muscle Contest BH, tudo nesse vídeo. Então, rapaziada, seguinte, ontem nós tivemos o tão esperado anúncio do Kaique Pro na Classic Physique, ele que tentou lutar contra por algum momento, né? E, rapaziada, dá pra entender o motivo pelo qual ele não aceitou de cara esse mudar de categoria. Afinal, ele fez o seu nome na Men's Physique, ele é uma categoria que ele competia, que mudava com muita frequência, não existia exatamente um padrão exato, sabe? Cada campeão era muito diferente do outro, cada campeonato ele recebia feedbacks diferentes. E isso é muito complicado, mas eu acredito eu, e se eu não me engano ele já falou sobre isso, que poderia muito bem, em um ano, ele chegando muito bem, ele ser a bola da vez e de repente vencer, como aconteceu com o Ryan Terry, que ninguém imaginava que ele seria o campeão em 2023, né? Exatamente por essa questão da gente não saber para onde a categoria tá indo, para onde a categoria vai. E ele é um cara que tem um ótimo físico, mas alguns principais atributos do seu físico, como a densidade, como o condicionamento, o seu braço, que também é muito bom, não eram valorizados na Men's Physique. Mas ele finalmente tomou essa decisão, não é uma decisão fácil, por isso que ele pensou muito bem. Eu vejo que algumas pessoas falam, nossa, o Kaique não acorda, o Kaique demorou para tomar essa decisão. E pô, é uma decisão difícil, Foi aonde você construiu o seu nome. Imagina você, o medo de você migrar e de repente não dar certo. E aí, sabe, você ter que aceitar um certo fracasso, algo desse sentido. Então, ele tomou a decisão no tempo certo, no tempo dele, que é o tempo certo, né? E o que nós podemos esperar do Kaique Pro? Eu fiz uma comparação com o Matheus Menegatti com os simples critérios de... São dois nomes que estão super em altas, tá? Não acho que eles estão no mesmo patamar, obviamente, o Kaique nem estreou, então... Primeiro, né, calma torcedores, a gente precisa ter noção de que o Kaique, ele ainda nem competiu na Classic Physique, então exatamente nós não sabemos em que pé ele está comparado a outros atletas. Eu usei essa foto aqui, essa pose do Kaique, que ele tá fazendo o peito lateral, que é uma pose muito boa. E o Matheus, ele, apesar de ser uma pose muito boa do Matheus, essa aqui não é uma das melhores do Matheus. Então, de repente, aparentar estar melhor aqui nesta pose que o Matheus, não significa que o Kaique seja melhor que o Matheus. Por exemplo, a gente vê esse vídeo aqui dele no Muscle World, e a gente vê que essa era uma das poses que ele precisa mais melhorar. Não, ele executa muito bem, mas um pouco mais de volume, sabe? Mas, por exemplo, ele tem... o Matheus tem costas muito boas, principalmente pro nível nacional, são costas excelentes. Será que o Kaique vai conseguir apresentar um bom nível de costas? A gente não viu, eu não vi ele fazendo um duplo bíceps de costas, sabe? Sem camisa, tudo. Eu já vi ele fazendo isso, ele de regata, mas eu não sei exatamente em que ponto ele está. O Kaique, por exemplo, tem ótimos braços, muito densos, mas... como que será que ele vai ficar depois de seco, depois de fazer uma finalização? Será que as pernas dele, apesar de estarem aparentemente competitivas aqui, será que quando ele estiver lá, será que elas não vão definhar de certa forma, sabe? De costas tem uma boa perna, mas por exemplo, o que eu falei, o Kaique tá com a perna aqui bem de lado. Aqui eu acho que falta um pouquinho mais de volume, um pouquinho mais lateralizado, sair um pouco mais as pernas para o lado, mas será que esse volume aqui que a gente está vendo atualmente, quando secar, será que não vai, sabe, ficar menor? Então é esse tipo de coisa que a gente precisa ir com calma para também não criar expectativas injustas, né, a respeito do Kaique. Falando sobre o Matheus Menegatti, ele vai fazer a sua estreia no Mr. Olympia e, cara, ele tem plenas condições de fazer uma ótima estreia. Eu acho que um top 10, por exemplo, é muito realista.
é muito pé no chão, é um físico muito bom, tem boas pernas, tem boas dorsais, né? Ele tem uma boa estética, uma boa linha. Ele precisa de um pouco mais de peitoral, mas eu acho que para uma estreia ele vai estar muito bom. Para brigar por um top 5, talvez essa questão do volume de peito talvez faça diferença, porque ele vai ser comparado com atletas que são bons nessa pose, né? Que tem um peito bem cheio. O Urs, apesar de ser não ser o cara maior ali do lineup, mas ele é um cara que tem um peitoral bem grande, se você reparar. Então, talvez isso meio que não o cadastre, né? Eu não abra as portas para ele já fazer uma estreia, sei lá, num top 5, igual o Ramon Dino fez na estreia dele. Mas eu acho que a gente pode criar expectativas dele chegar ali em boas colocações, em um top 7, um top 8, que seria muito bom. Mas, se a gente for realistas, agora isso eu tô falando como um torcedor, mas se a gente for realistas, pegando colocações, por exemplo, o Menegatti, ele venceu o Cambronero, o Zanca e o Menegatti venceram o Cambronero no Texas, mas o Menegatti perdeu pro Zanca. Então vamos imaginar que de repente o Zanca ficasse ali num top 10, e aí eu imaginaria o Menegatti ali na 11ª colocação, por exemplo. Mas eu acho que, cara, sendo sincero, eu acho que o Menegatti pode até, de repente, vencer o próprio Zancanelli, sabe? Isso não é uma possibilidade, isso não é algo esdrúxulo de pensar. Afinal, o Zancanelli, ele não venceu por muito. Não venceu o Menegatti por muito, né? Mas vamos ver, ambos precisam chegar bem secos. A gente viu que o Menegatti sabe fazer o trampo, né? O que é muito bom, tá preparado pelo Pacholok, assim como o Zancanelli, então vai ser coração dividido, né, com o Pacholok, mas eu acho bem plausível, sabe? O Menegatti fazer uma estreia ali dentro do top 10, sendo realista, eu acho que ele deve ficar entre a 10ª colocação, entre a 8ª, mas ele pode facilmente subir algumas colocações, de repente sendo colocado ao lado das pessoas certas, ele pode conseguir subir algumas boas colocações, top 6, top 7. Óbvio, como brasileiro, eu torço para ele chegar muito forte, em um top 5, seria incrível. Mas se fosse para ser realista, eu imagino, ainda mais por ser uma estreia, ainda por não ser tão conhecido, eu colocaria ele ali dentro do top 10, ali brigando na 8ª, 7ª colocações, o que seria incrível. E eu imagino que... E ele já falou que a meta dele é o top 10. Então eu gostaria muito da opinião de vocês, né? Do que vocês acham. Acham que ele pode estrear dentro de um top 5 ou top 10 é uma aposta mais assertiva? Vamos aqui agora falar sobre o Muscle Contest Belo Horizonte, onde nós temos confirmado o Douglas Silva, o Maradona, o Lucas Garcia, o Eli Fibrado, Drey Henrique, Alan Cyborg, que compete na Classe Physique, mas vai competir na 212, vai fazer sua despedida dos palcos, assim como o Maradona, né, vai se despedir em casa, vai se aposentar. Vamos também ter aqui, Fernando Cavallo, Fabrício Moreira, Lucas Coelho, Rafa Bernardes, Formiga André e João Paz. Da minha análise, o que nós podemos esperar? Eu acredito que nós vamos ter como principais nomes a gente tem como os principais nomes o Fabrício e o Lucas Coelho, né? São atletas que estiveram recentemente no Mr. Olímpia, né? São atletas que já conseguiram se mostrar internacionalmente. Então, questão de nome, são os principais atletas, mas nomes que não podem ser ignorados de forma alguma, como o Lucas Garcia, que é um cara que já competiu também lá fora, foi muito bem, e eu dou destaque para Eli Fibrado e Drey. São 3 caras também muito, muito perigosos, o Lucas, o Drey e o Eli, né? Eu acho que aqui, se a gente fosse querer respeitar colocações, o Fabrício Moreira é o grande favorito.
Mas, cara, eu não duvidaria de um Dre, de um Eli chegando muito bem, de repente roubando ali a cena. Então, na minha opinião, no top 5 nós deveremos ter o que eu imagino, tá, pessoal? Aqui não em posições: Fabrício, Lucas Coelho, Eli Fibrado, Dre e Lucas Garcia. Eu acho que esses são cinco nomes que a gente vai ver dentro do top 5. Fazendo suas estreias, nós vamos ter o Henrique Gonçalves e o Rafa Bernardes, né? Rafa Bernardes, Lucas Garcia, que já esteve no meu podcast, inclusive já conversamos, Pumpcast, quem quiser lá assistir o episódio com eles. E cara, o Henrique e o Rafa, eles são caras que também tem muito potencial. Eu não sei quanto que o Rafa tá pesando, mas ele talvez saia um pouco em desvantagem pela questão do tamanho, né? Levando em consideração que ele vai enfrentar o Fabrício Moreira, por exemplo, né? Mas eu acho que também são caras ali que podem surpreender, tá? Fiquem de olho aí nesses caras. E hoje, vou fazer uma live aqui nesse canal, falando com mais calma, mostrando fotos sobre a minha previsão para o Muscle Contest de Belo Horizonte. Então pode ser que eu tenha cortado aqui a minha análise, né, do que eu acho que vai ser o top 5, né? Então vamos ver, pode ser que na edição ali eu corte para vocês verem só lá no podcast e eu falar com mais calma. Mas é isso, rapaziada, o que vocês acharam desses temas que eu trouxe para vocês? Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês numa próxima, valeu, até mais.